pela graça, sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Irmãos, vou fazer mais uma oração para que a gente possa prosseguir. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela tua igreja. Deus, essa carta aqui, Senhor Deus, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, ela nos dá, Senhor Deus amado, uma ideia da dimensão, Senhor Deus, não por completo, porque não podemos, Senhor Deus amado, sondar todo, Senhor Deus, a tua grandeza, mas, Senhor Deus, o teu amor é revelado nas tuas escrituras, o mistério, Senhor Deus, que estava contido no Senhor antes da eternidade, Senhor, na eternidade passada, antes da formação de todas as coisas, foi nos revelado em Cristo, e é isso, Senhor Deus amado, que queira, Senhor Deus, nessa noite passar para a tua igreja, que o teu povo compreenda a dimensão do teu amor, a grandeza, Senhor Deus, das tuas misericórdias, que, Senhor Deus, se manifestaram sobre a vida dos teus escolhidos, Pai. Que, Senhor Deus amado, a tua palavra seja viva, eficaz sobre a nossa vida, e que em nome de Jesus Cristo possamos sair daqui com a certeza que o Senhor Deus amado tem nos amado tanto, imensamente, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, como eu mesmo mencionei, e eu acho que é bastante importante a gente trazer de uma forma introdutória a condição que Paulo ele escreve a carta aos Romanos. Ele mesmo mencionando lá no capítulo de número 3, eu creio que sua Bíblia está aberta, amém? Lá no capítulo de número 3, verso de número 1, Paulo ele diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Você vê que Paulo, ele vai dizer que por uma causa ele está preso, e logicamente, irmãos, que essa causa, ela não é uma causa humana. O que nós vamos entender pelas escritas da carta aos Efésios, que Paulo baseia o motivo da sua cadeia, de ele estar preso, de ele ter sido preso, perseguido, né? Antes o apóstolo, que era o perseguidor das igrejas, que tinha cartas sobre a sua mão para poder entrar nas sinagogas ou onde existiam cultos cristãos e puxar as pessoas para serem julgadas e presas. Agora o perseguidor está sendo perseguido, aquele que prendia está preso por causa da causa que ele perseguia, por causa do evangelho que ele tanto, irmãos, ferrenhamente combatia. Nós há pouco tempo atrás, os seus irmãos que tiveram aqui no culto dos varões, foi semana passada, foi ministrado aqui sobre Atos 22, e você vê Paulo fazendo a defesa do seu evangelho, e ele baseia tudo isso, o quanto que ele era perseguidor, o quanto que ele estava perseguindo a igreja, e depois teve que fazer, irmãos, parte dos perseguidos. O que perseguia, agora é perseguido. E Paulo, ele mesmo menciona: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Preste bem atenção, o que Paulo diz: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo entendia, irmãos, que a sua cadeia não era meramente por uma perseguição humana, mas o intuito de ele estar preso, ou o motivo de ele estar preso, era pela causa de Cristo. Nós podemos compreender no capítulo de número 2 o que Paulo ele quis dizer por esta causa, quando nós entendemos também o chamado de Paulo, descrito em Atos, descrito em outras cartas paulinas, como seu chamado a ser apóstolo dos gentios. Ele mesmo, por inúmeras vezes, se intitula apóstolo dos gentios, porque assim foi chamado por Cristo. E você vai ver que Paulo, ele enfatiza: eu sou prisioneiro de Cristo, porque foi chamado a pregar este evangelho. E o que é mais interessante, irmãos, é lá no verso de número 14, do mesmo capítulo de número 3, que Paulo, pela mesma causa, também ele clama a Deus. Lá verso de número 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai,
de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite em Cristo em vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos. Olha, presta bem atenção que Paulo, ele está fazendo uma oração a Deus, em cadeias, preso. Ele diz: por essa causa eu me ponho de joelhos. Essa expressão está dizendo: eu estou orando a Deus, estou clamando a Deus dentro da cadeia, para que vocês possam entender a dimensão do amor de Deus. É isso que é descrito aqui, ó, no verso de número 18, a fim de poderes compreender com todos os santos. Olha aí, irmãos, e aí ele diz quais as dimensões, né, deste amor, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Você vê que o apóstolo Paulo, ele dentro da cadeia, preso por causa do evangelho, ele clama para que os santos que foram alcançados pela pregação do evangelho, a qual ele descreve aqui, irmãos, nessa carta, como sendo santos, eles possam compreender a dimensão do amor de Deus. Irmãos, assim como o apóstolo Paulo orava e clamava a Deus para que pudesse dar entendimento ao povo sobre toda a criação que Deus fez, sobre todo o plano divino de salvação, é isso, irmãos, a minha intenção nessa noite para com a vida da igreja, que possamos sair daqui compreendendo, irmãos, qual é o tamanho do amor de Deus, se isso for possível, né? Pelo menos o que Deus se manifestou a nós. Retorne no capítulo de número 1, e eu, para poder trazer entendimento a essa mesma fala que eu disse, eu creio que é necessário que a gente possa entender o capítulo de número 1 e retornarmos à leitura que nós fizemos no capítulo de número 2. Pelo que eu me recordo, irmãos, o ano passado, o pastor Pedrosa, ele, no mês, eu não me recordo qual foi o mês, mas teve quando o pastor ele colocava os versos bíblicos lá, mensais, existia um mês, eu não me recordo o mês, que esse texto estava, agora não me recordo qual que era o verso, pastor, era o 3, o verso 3, bendito Deus, exatamente. E vocês, irmãos, do verso de número 3 ao verso de número 14, é uma sentença que Paulo escreve. Dizem que é a maior sentença do Novo Testamento. Uma forma corrida, ele vai fazer uma única sentença escrita, né? Mesmo sendo uma sentença, nós podemos dividir essa sentença descrita pelo apóstolo Paulo em 3 pontos. Esses 3 pontos, irmãos, eles se distinguem e mencionam as 3 pessoas da Trindade, e designando cada um ao seu papel fundamental na salvação. E dessa forma eu gostaria de passar aos irmãos. Primeiro vai mencionar o Deus Pai, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, e por último o Espírito Santo. Falando sobre Deus Pai, qual é o seu papel fundamental na salvação, nós estamos lá do verso de número 3 ao verso de número 6. A partir na metade do verso de número 6, no final do verso, até o verso de número 12, você vai ver qual é o papel fundamental de Jesus Cristo no plano de salvação da eternidade, eterno de Deus. E depois no verso de número 13 e 14, falando sobre a ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Amém? E, irmãos, é isso que vamos por agora, irmãos, estudar. Primeiro ponto, e eu vou ler esse ponto, depois nós retornamos para poder falar sobre os demais. Verso de número 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo,
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça. Amém? Vamos escrever, irmãos, o que é a ação da Trindade Santa na salvação humana. Vamos começar a mencionar o que Deus Pai, na eternidade passada, junto com, irmãos, Cristo, com o Senhor Jesus Cristo e com o Espírito Santo, Ele projetou para a salvação humana. Irmãos, eu sei que por muitas vezes nós fazemos uma leitura bíblica e nos passa desapercebido algumas coisas, e esse texto, se nós não tomarmos a consciência de, irmãos, analisarmos ele com um pouco mais de calma, nos passa, irmãos, desapercebido algumas ações de como que Deus ele executou a salvação humana. Primeiro, irmãos, antes de iniciar falando do que Deus ele executou sobre a vida do homem, eu quero mencionar a primeira palavra do verso de número 3, que o apóstolo Paulo, quando ele vai fazer a sua sentença, nessa sentença corrida até o verso de número 14, ele começa bem dizendo a Deus. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele está bem dizendo a Deus? Porque ele começa, irmãos, bem dizendo o nome do Senhor, porque toda a ação divina no decorrer da sua declaração daqui em diante, o apóstolo Paulo se regozija em Deus, e você vai notar que ele glorifica a Deus por inúmeras vezes do que Deus, ele, irmãos, executou sobre a vida do homem. Eu sei, irmãos, que muitas das vezes para dentro da igreja, você trazer um tipo de mensagem dessa, para algumas pessoas, ela não tem nexo, não tem fundamento, porque as pessoas estão acostumadas e querem ouvir que Deus vai realizar. Mas é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele menciona: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. E a palavra abençoado, ela não está dizendo que Deus vai executar algo sobre a sua vida, não está falando que Deus ainda vai realizar algo futuro, ou que, irmãos, o Senhor está executando, irmãos, no momento presente. O que Paulo ele menciona, o tempo da bênção descrita pelo apóstolo Paulo, é que Deus já executou, Deus já abençoou. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Deus já abençoou, Deus já derramou sua bênção sobre a igreja. Eu não estou pregando sobre que Deus ele não pode realizar algumas ações terrenas, ou não possa te abençoar financeiramente, não possa te abençoar materialmente. Não estou pregando contra isso, porque nós temos muitas bases bíblicas para poder descrever sobre esse assunto. Jesus Cristo mesmo, irmãos, não é descrito na oração do Pai Nosso? Ele não faz 3 petições referentes a Deus: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Essas não são as petições realizadas com relação a Deus, mas também não são mencionadas: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, nos livra do mal. Então você vai ver que até mesmo na oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo de Jesus Cristo, ele, irmãos, ele menciona que o Deus nos abençoa, sim, abençoa com relação às coisas terrenas. Deus, ele nos concede o pão de cada dia. Não é descrito, irmãos, no mesmo evangelho de Mateus, que Deus, irmãos, que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas o Senhor nos acrescentará? Com relação à vestimenta, com relação ao alimento, Deus ele não abençoa, abençoa. Só que, irmãos, o foco do cristão ele tem se voltado ao que é perecível, ao que vai se acabar com o tempo, o que pode ser roubado pelo ladrão, consumido com, irmãos, o passar do tempo. E o que o apóstolo Paulo ele menciona nesse texto, que Deus já nos abençoou. Só que no decorrer da escrita do que Paulo ele menciona, ele diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. A bênção que é descrita nesse verso, ela não é uma bênção passageira,
ela não é uma bênção, irmãos, que você vai poder consumir ou vai acabar em um tempo, ou pode ser tomada de você. É uma bênção que ela é espiritual, que está nas regiões celestiais em Cristo. Preste bem atenção, Deus nos abençoou. Deus, Ele já te abençoou, irmãos. Não queira, irmãos, buscar em Deus simplesmente o que vai acontecer nessa vida, o que vai, irmãos, com o tempo ser desfeito, porque a maior bênção que Deus poderia te entregar, Ele já entregou. A maior bênção que Deus poderia executar sobre a tua vida, Ele já fez. Ele já executou. Verso de número 4, Deus já te abençoou no verso de número 3, só que no verso de número 4 ele diz: assim como nos escolheu nele. Escolheu em que ele? Preste bem atenção, irmãos, eu quero que você entenda essa palavra. Assim como nos escolheu nele. Deus nos escolheu nele. A escolha de Deus, irmãos, ela teve um princípio: o próprio Deus. Você vê que Deus, ele não escolheu o homem por causa do homem. Você vai entender isso com bastante clareza, irmãos, porque Paulo, ele é muito claro, para quem quer compreender a palavra do Senhor, ele é muito claro nisso na carta aos Efésios. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Irmãos, eu sei que nossa mente é finita, né? Nós pensamos em algumas coisas e não conseguimos compreender. Eu digo que, irmãos, para você escrutar a mente de Deus, é somente, irmãos, tendo o Espírito Santo sobre a tua vida. A palavra do Senhor nos menciona isso. Quem poderá compreender, né, na verdade, a Deus? Só que o que é descrito por Paulo? Deus nos escolheu nele antes que o mundo tivesse sido formado. Ou seja, Deus nos escolheu nele antes que você mesmo. Deus, irmãos, ele te escolheu antes que você tivesse sido formado, antes que todas as coisas tivessem sido formadas. Deus já tinha escolhido a igreja, Deus já tinha escolhido o seu povo. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E prestem atenção, mas por que Deus nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Entende o que Paulo está dizendo aqui? Deus escolheu um povo antes de todas as coisas, na eternidade passada, para que nós poderíamos nos apresentar a Ele, perante Ele. Olha, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para podermos ser santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus escolheu um povo, separou um povo antes mesmo de formar um povo. Irmãos, eu sei que parece ser meio loucura. Deus te escolheu antes de você ter sido formado. Deus escolheu antes mesmo da humanidade toda ter sido formada. Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha, irmãos, escolhido a tua vida. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou. Preste bem atenção, Deus já nos abençoou, Deus já tinha nos escolhido, e Deus nos predestinou. Preste bem atenção, irmãos, que todas as ações descritas, elas não são futuras, e sim passadas. Deus te abençoou, já te abençoou. Deus já te escolheu antes da fundação do mundo, e também, irmãos, te predestinou. Deus já te deu um destino. O mesmo Deus que te escolheu antes da fundação do mundo, Ele já te deu um destino certo. Você tem um fim. Quando eu estou dizendo fim, irmãos, eu não quero dizer que é algo que vai se acabar. Eu estou dizendo que algo que vai acontecer, vai ser executado sobre a tua vida. Deus já te abençoou, Deus já tinha te escolhido antes da fundação do mundo, e Deus te predestinou. A palavra predestinação significa que Deus já te deu um destino antecipado. Sabe aquele que Deus escolheu antes da fundação do mundo? Deus já predestinou esses escolhidos à salvação eterna.
para Ele, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vamos, irmãos, recapitular? Deus já te abençoou, Deus te escolheu antes da formação de todas as coisas, Deus já te predestinou, e Deus, irmão, já te chama de filho, já te adotou como filho. Irmãos, olha como que é o amor de Deus. Para você notar, irmãos, que eu quero que você tente entender onde que está a participação humana na salvação. Me explique. Irmãos, fala para mim, onde que está a participação humana na salvação? Deus te abençoou, Deus te escolheu, Deus te predestinou. Aonde que você, irmãos, teve alguma ação? Deus te chama de filho, te traz para perto dele. Eu não sei se você conseguiu compreender. E por que Deus fez isso? Porque Ele quis. A palavra beneplácito, descrita aqui por Paulo, é que Deus fez tudo isso pela sua vontade, pelo seu bel prazer. Deus te escolheu, te abençoou, te predestinou para a vida eterna pela vontade dEle. Então, irmãos, eu não consigo olhar para a salvação humana como as pessoas pregam. Eu não consigo entender, sinceramente, irmãos. Eu não, olhando para as escrituras bíblicas, eu não entendo esse tipo de salvação que as pessoas pregam. O texto de Paulo, irmãos, ele é tão claro, tão rico, irmãos, em detalhes, em falar sobre isso. Irmãos, isso vai se tornar cada vez mais claro sobre a sua mente, irmãos, e isso possa redundar na sua vida em glória a Deus. Isso vai se tornar muito claro. Deus já fez todas as ações, amém. E de que forma? Imagine que, irmãos, no plano eterno de Deus, Deus já tinha escolhido o seu povo, Deus já tinha abençoado esse seu povo, escolhido, e já tinha predestinado esse povo para ser seus filhos. E aí, irmãos, Jesus Cristo veio a executar o plano divino, a partir do verso de número 6 ao verso de número 12. Final do verso de número 6, que nos concedeu, ora, tudo que tinha sido mencionado nesses versos anteriores, executados por Deus, Deus abençoou, escolheu, predestinou, te adotou, te chama de filho, todas essas ações, de que forma foi nos irmãos? De que forma fomos alcançados por esse amor? Preste bem atenção, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Tudo que irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando nesse verso, ele está falando das ações anteriores, correto? Deus te abençoou, escolheu, predestinou e te adotou, certo? E de que forma Ele fez isso? Porque você, irmãos, era diferente? Porque você é santo demais? Ou porque Deus viu algo diferente em você? O que Paulo vai dizer que Deus concedeu gratuitamente. Você sabe o que significa gratuitamente? Ou, irmãos, é uma palavra clara? Deus concedeu gratuitamente. As pessoas hoje no comércio da fé querem vender o canto no céu, falam, irmãos, o cristão fala mal da época das indulgências católicas. Não sei se os irmãos já viram uns tempos, já assistiram filme como Lutero ou outros tipos de filme. No momento que se vendiam para os camponeses o seu canto no céu, eles pagavam por ter uma estadia, uma morada eterna no céu. Só que hoje, irmãos, o povo cristão no comércio da fé está fazendo da mesma forma, estão vendendo o evangelho da mesma maneira. Jesus, irmãos, Ele foi para a cruz do Calvário, Ele salva, Ele liberta,
ele, irmãos, purifica a vida do cristão, ele limpa de todo o pecado, e as pessoas ainda continuam vendendo água para limpar, continuam, irmãos, vendendo vassoura para varrer o mal, continuam, irmãos, vendendo óleo ungido, não sei da onde, para poder, irmãos, te purificar de alguma coisa. Eu fico pensando, onde está a cruz de Cristo em tudo isso? Onde está a cruz de Cristo em tudo isso? Parece que o evangelho que é pregado hoje, Jesus Cristo, ele é vão. A cruz de Cristo já é vã, porque toda ação que Cristo executou na cruz do Calvário, não tem efeito nenhum, porque as pessoas buscam por si mesmo correr, irmãos, em direção de artifícios para que possam limpar, purificar, para que possam conduzir as pessoas ao céu. Irmãos, é simples, a cruz e pronto. Olha o que é descrito: Deus concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Gratuitamente, graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as que estão na terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Irmãos, eu vou falar de uma forma bem chula, digamos assim, mas para que os irmãos possam compreender. Imagine, irmãos, a Trindade Santa lá na eternidade, porque é descrito isso que eu acabei de mencionar, que Deus, antes da fundação do mundo, já tinha preparado a nossa salvação, já tinha arquitetado todo o plano. Imagine que, irmãos, todo o plano estivesse sido preparado, esse plano sido entregue na mão de Jesus Cristo, e Jesus Cristo descido à terra com um plano para poder executar, porque, irmãos, o plano eterno de Deus, que foi arquitetado, né, irmãos, antes da fundação do mundo, ele foi executado, como descrito pelo apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos. O que significa plenitude? Plenitude é quando algo está completo, certo? É você completar. Então, quando o tempo estava pronto, quando já estava no tempo determinado por Deus, quando chegou na plenitude e se completou o tempo que Deus escolheu, Cristo veio e executou o plano eterno de Deus. De que forma que Jesus Cristo executou o plano eterno de Deus? Qual que era, irmãos, a sabedoria de Deus, o mistério de Deus contido em Deus antes da fundação do mundo, na eternidade passada? O que estava escondido em Deus? O que poderia ser executado, irmão, sobre a vida do homem, que estava escondido, mas que Deus revelou o mistério da sua vontade, como é descrito pelo apóstolo Paulo. Temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. O mistério que estava escondido em Deus antes da fundação do mundo é que Deus, ele já tinha preparado a cruz para Cristo. Deus já tinha, irmãos, preparado um redentor. Deus já tinha preparado um remidor para o seu povo, aquele que escolheu antes da fundação do mundo. Porque nós estamos falando, irmãos, de um povo que está, por mais que tivesse sido executado o plano de Deus antes da fundação do mundo, estamos falando sobre uma humanidade que foi se caindo no pecado. Estamos falando, irmãos, sobre um povo como Sodoma e Gomorra. Estamos falando como a Israel desobediente de Deus. Estamos falando, irmãos, como um povo que, irmãos, não corre em direção a Deus. Não é isso que é descrito pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo de número 3, a partir do verso de número 9? O que nós concluímos com relação a isso que o apóstolo Paulo está dizendo na Epístola aos Romanos?
Não há um justo sequer, não existe um. Não há quem corra em direção de Deus, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a um fizeram inúteis. Está falando sobre toda a humanidade, sobre todo homem, irmãos. Na decorrência da história, todos se desviaram de Deus, todos se afastaram de Deus. O plano eterno de Deus, irmãos, foi que se pudesse ser executado em Cristo, na cruz, porque o que é mencionado é que nós temos a redenção pelo seu sangue. A bênção, a escolha, a predestinação, a adoção, ela foi adquirida por nós cristãos pelo sangue de Cristo. Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Mais uma vez, eu não falei que era gratuito em Cristo? E aí, irmãos, como que é executado? Pela graça de Cristo, que Ele derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. E aí desvendou, irmãos, o mistério da sua vontade. E mais uma vez ele vai falar, segundo o seu beneplácito, segundo o seu querer. Em Cristo foi executado o plano eterno de Deus. Eu creio, irmãos, que quando Jesus Cristo está na cruz do Calvário, e uma das últimas palavras que ele menciona, voltando a Deus, é: Pai, está consumado. Imagine que Cristo nesse instante, ele está falando do plano eterno de Deus. Pai, todo o teu plano, trazendo em outras palavras, tudo que foi planejado antes da fundação do mundo, que foi arquitetado antes de todas as coisas ter sido formada, o que estava escondido em ti, segundo os teus mistérios, estava contido no Senhor, nesse momento, a qual o Senhor Jesus Cristo entregava a vida por resgate de muitos. Quando ele executa, irmãos, ele se volta a Deus e fala: Senhor, este plano está feito, está consumado nesse instante. Tudo que propusera, irmãos, na eternidade, o que Deus propusera na eternidade passada, foi o mesmo Deus que executou em Cristo. Deus abençoou, Deus escolheu, Deus predestinou, Deus adotou, um Deus encarnou, um Deus não pecou, um Deus remiu o povo, um Deus redimiu, irmãos, os escolhidos, um Deus morreu na cruz do Calvário, por causa de quê? De homens pecadores. Você consegue ver, irmãos, nessa história, no decorrer dessa história, mais uma vez eu faço a pergunta: onde que você entrou nesse ponto? Ah, não, é porque eu levantei a mão na igreja quando fizeram apelo. Vai. Você levantou a mão na igreja quando fez apelo? Bom, se não fosse por Deus, você não estava sentado onde você está. Foi Deus que te escolheu, irmãos. Foi Deus que te escolheu. Verso 13 e 14, porque eu tenho que ir mais adiante. Irmãos, algumas pessoas dizem que essa mensagem, eu já ouvi falar, irmãos, algumas das vezes, que é uma teologia meia diminuindo o homem. Mas, irmãos, o evangelho é isso. Você vai entender, irmãos, eu não vou sair daqui. Verso 13 e 14: em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade,
em louvor da sua glória. Deus já não tinha executado, melhor dizendo, Deus já não tinha projetado, planejado. Olha que bênção, Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Deus nos escolheu, Deus nos predestinou para a glória, Deus nos adotou como filhos. Jesus Cristo veio e remiu o seu povo, veio e redimiu, irmãos, os escolhidos, desvendou o mistério de Deus contido na eternidade em Deus, no tempo a qual Deus tinha determinado. Nele fomos feito herança, verso de número 11. E depois, irmãos, isso, preste bem atenção. Por isso que eu digo que mensagem do evangelho, irmãos, que não começa diminuindo o homem, colocando ele no ponto onde ele tem que se encontrar, não tem evangelho. Você quer falar, irmãos, pregar o evangelho para alguém, comece dizendo o quanto ele é miserável, sem Deus. Isso não é o evangelho? Porque o evangelho pregado hoje é: vem para Jesus, Jesus vai te abençoar, Jesus vai mudar a tua história. Querem alcançar, irmãos, as pessoas, irmãos, por artifícios que você é importante para Deus. Irmãos, eu sei que eu sou importante para Deus, a palavra do Senhor menciona, porque Deus, Ele te ama. A primeira mensagem do evangelho é: você é mísero, pecador na presença de Deus, você carece de Deus, você carece de Deus. Romanos capítulo de número 3, verso 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. As cartas paulinas, irmãos, são assim. Eu acho que eu fui contaminado pelo evangelho de Paulo, irmãos, e as pessoas não gostam muito disso não. Em quem também, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo. Depois que Deus executou todo esse seu plano que tinha proposto antes da fundação do mundo, agora, irmãos, o evangelho, a pregação do evangelho, é o caminho que Deus, Ele escolheu para que possa se achegar àqueles a qual Deus tinha escolhido antes da fundação do mundo. De que forma? É o que é descrito pelo apóstolo Paulo no verso número 2: em quem também vós, está falando sobre o povo gentil, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que o apóstolo Paulo pregava, porque Paulo, irmãos, ele tinha ficado aproximadamente 3 anos em Éfeso, pregando o evangelho, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O motivo, o caminho que Deus escolheu para salvar, para chamar o seu povo, foi através da pregação da palavra. E, irmãos, o que é mencionado pelo apóstolo Paulo, e que ele começa dizendo por inúmeras vezes, quando, irmãos, foi pregado aqui no culto dos varões, falando sobre, você vê como que tem, irmãos, uma ligação. Quem esteve aqui no sábado vai entender. O que o apóstolo Paulo ele começou a fazer em sua defesa? No capítulo de número 22 de Atos, ele vai falar sobre a sua vida no mundo. Ele vai dizer a sua condição miserável no mundo, como que ele era com relação à lei, como que ele era com relação à perseguição da igreja. Aí depois ele vai falar do encontro dele com Cristo. Então, irmãos, o evangelho é isso. O evangelho é essa transformação. Foi executado foi escolhido por Deus através da pregação do evangelho, de nós nos achegarmos a Cristo. Você vê que a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, é o caminho que Deus escolheu. E quando eu estou falando palavra da verdade, evangelho da salvação, eu estou falando sobre uma mensagem que Paulo, logicamente que eu estou falando sobre Paulo escrevendo a carta, ele está falando da mensagem que ele prega. E qual é a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo? Não é o evangelho que muitas das vezes ele combatia ferrenhamente contra os judaizantes,
até mesmo, irmãos, combatendo contra alguns irmãos de dentro da igreja. Quando o apóstolo Paulo vai escrever Gálatas, ele não combate, irmãos, a lei, não está falando que a lei ela não é santa, na verdade a lei ela é santa, mas o princípio de salvação é lei? Não é lei, é graça. Quando ele vai falar aos Gálatas, ele fala sobre esse princípio. Quando ele, irmãos, ele repreende Pedro lá, que é mencionado, irmãos, por que ele repreende? Ele não está repreendendo Pedro por causa que está se voltando para os que eram da lei e menosprezando aqueles que eram da graça. O evangelho que o apóstolo Paulo prega não é o evangelho da graça. Então a palavra que é descrita aqui, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, não se resume à mensagem da graça descrita pelo apóstolo Paulo. Depois que nós cremos, e prestem atenção, irmãos, isso é de uma forma seguida. Deus já abençoou, Deus já executou, Deus já planejou, Deus executou, a mensagem foi pregada a nós, e depois de crido, o que acontece? Verso de número 13, também depois que tendo crido nesse evangelho, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Todo cristão, irmãos, que creu em Cristo, que lhe foi pregada a mensagem, que ele, irmãos, por fé, irmãos, alcançou a graça de Cristo, irmãos, que foi trazido para perto de Deus, todo cristão que recebeu o evangelho da salvação, a palavra da verdade, ele tem o selo do Espírito de Deus sobre a sua vida. Todos temos o selo do Espírito de Deus sobre a nossa vida, se verdadeiramente ouvimos um evangelho, se verdadeiramente pela fé fomos alcançados e nos achegamos a Cristo, fomos selados com o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da promessa. Verso de número 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Os irmãos sabem o que é penhor? Sabe o que é penhor? É uma garantia, não é? Quando Cristo, irmãos, ele vier buscar a igreja, quem vai ser levado? Preste bem atenção, irmãos, não existe salvação sem Espírito Santo. A pessoa que não anda pelo Espírito, não é conduzida pelo Espírito. O mesmo Paulo menciona na carta aos Romanos, ele vai dizer que todos os filhos de Deus ele não escolheu aqui, mencionado pelo Paulo, que Deus predestinou para nos predestinou para a adoção de filhos. Paulo vai dizer a Romanos que todos os que são filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se você não anda pelo Espírito, se você, irmãos, não é nova criatura, se você não tem uma conduta de um cristão exemplar, se você não, irmãos, não foi alcançada por esse evangelho, aquele dia, irmãos, é porta na cara. Senhor, fizemos a obra no teu nome. Senhor, expulsamos demônios. Senhor, quantos congressos eu preparei, quanto tempo que Senhor, eu vinha na igreja para poder fazer a obra. O Senhor fala, deixa eu ver se tem o penhor, se tem a garantia sobre a tua vida. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Irmãos, eu não sei se passou desapercebido, mas eu vou retornar para que você possa entender que tudo quanto foi mencionado deve render glória a Deus. Quando eu falei sobre a ação do que Deus executou, no final no verso de número 6,
O apóstolo Paulo fala assim: Deus te abençoou, Deus te escolheu, Deus te predestinou, Deus te adotou como filho. E tudo isso que Deus fez, planejou, arquitetou, isso tudo é para louvor da glória da sua graça. Verso de número 6. Aí ele vai falar sobre o Senhor Jesus. Jesus veio com o plano eterno de Deus, desceu na terra, encarnou como homem, passou, irmãos, a face dessa terra, sofreu como um de nós, padeceu como um de nós, mas também foi levado à cruz, nos redimiu, nos remiu com o seu sangue, cumpriu o plano de Deus. E tudo isso que Deus executou, para que é? Verso de número 12: a fim de sermos para louvor da sua glória. Aí depois que Jesus executou, vem, irmãos, a pregação do Evangelho. Você pregar o Evangelho, você pela fé creu nesse Evangelho, foi alcançado pela palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, se aproximou de Deus, o Espírito Santo de Deus selou a sua vida, marcou, irmãos, como um selo a tua história, como você sendo posse de Deus. E tudo isso executado fosse para quê? Final do verso de número 14: em louvor da sua glória. Todo o plano de Deus, irmãos, é para louvor da glória dele, porque Deus, ele tem que ter sido adorado por tudo que ele planejou. Irmãos, eu na segunda parte eu vou correr um pouco, porque eu perdi muito tempo nesse ponto aqui. E vamos, irmãos, mais adiante. Agora, o papel de, irmãos, do ser humano, né? Já que algumas pessoas insistem em dizer que são dignas de salvação, vamos lá. Ele nos deu vida, capítulo de número 2, verso número 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então vamos lá, vamos ver qual que é o papel do homem na salvação humana. Quando Deus, irmãos, já chegou a você, como que nós nos estávamos? Ele nos vos deu vida, estando vós mortos. O homem, irmãos, quando foi alcançado por Deus, ele estava morto. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então vamos lá, guarda bem aí. Quando Jesus Cristo já chegou a você, como que você estava? Morto. Estava afundado, irmão, no lamaçal do pecado, até o pescoço, ou até a tampa da cabeça. Quando Jesus Cristo teve misericórdia de você, irmãos, Ele não olhou nada para dentro de você, Ele não olhou nada dentro de você para que você pudesse, irmão, ser salvo, porque você estava morto. Você estava afundado no pecado, mortificado pelo pecado. O que mais? Estava morto. Verso 2: os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Espera bem, vamos lá. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e ainda é descrito que nós andávamos segundo o curso do mundo. Foi mencionado hoje cedo pelo pastor Pedrosa, irmãos, mundo descrito nas escrituras sagradas não é o cosmos,
não é, irmãos, a criação de Deus, é o sistema que rege todas as coisas. É esse sistema. Vamos pegar um exemplo bem simples. Irmãos, há um tempo atrás, você dentro da igreja, principalmente porque isso é bíblico, você casava por uma vida, certo? Existem pessoas que são dos tempos antigos e que preservam a palavra de Deus, que são casadas há anos e vão morrer juntas. Hoje em dia, irmãos, dentro da igreja, você segue o sistema do mundo, porque hoje eu nunca vi se separar tanto dentro da igreja como acontece no mundo. Hoje não se preserva a família e nem os princípios bíblicos. Então, irmãos, o que as pessoas fazem? Amam o mundo, se envolvem com o mundo, ao ponto de tudo que, irmãos, o mundo diz, querem viver sobre a sua vida. E eu estou falando só sobre um exemplo, o casamento. Irmãos, eu estou cansado de ouvir histórias de cristãos que se casaram e não levaram, irmãos, 1 ano, 2 anos, alguns meses, e já estão separados. Eu acho que eu já mencionei isso aqui. Existe um cantor gospel aí, que eu chamei ele de Fábio Júnior Cristão, que ele já se casou tantas vezes, por quê? O coração dele está no mundo, o regimento da vida dele é o mundo, porque se ele tivesse princípio bíblico, ele saberia o que é casamento. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Você estava morto no seu delito, no seu pecado, e andava segundo as paixões do mundo, a inclinação do mundo. Preste bem atenção o que Paulo ele menciona com relação ao mundo. Você vai entender quando ele fala em Romanos capítulo de número 12, no verso de número 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar o bom, o perfeito e agradável vontade de Deus. O que acontece ali? Você, pelo evangelho, irmãos, você é transformado. O apóstolo Paulo fala assim: não vos conformeis com o que o mundo diz, com o sistema do mundo, com o que o mundo implementa, com o que o mundo fala, porque no mundo, irmãos, é normal. Casou, não deu certo, vai para debaixo da saia da mãe. Casou, não deu certo, corre para debaixo, irmãos, do teto do pai. Mas nós andamos segundo os preceitos bíblicos. Irmãos, estávamos mortos em delitos e pecados, andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, vamos lá, morto em delitos e pecados, seguindo o curso do mundo, e ainda éramos influenciados pelo diabo. Não é isso que está descrito aqui? Andávamos no mundo, estávamos mortos em delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo e também segundo o príncipe da potestade do ar, influenciado por Satanás, pelo espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quarto ponto: entre os quais também todos nós andávamos outra hora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Vamos lá, irmãos, para não esquecer. Você estava morto em delito e pecado, certo? Você andava segundo o curso do mundo, correto? Era influenciado pelo diabo, sim, porque o diabo, irmãos, é quem influencia o mundo. É o diabo quem conduz o mundo jaz no maligno. Quarto ponto: além de tudo isso, você vivia segundo a concupiscência da tua carne, as inclinações da carne, ou seja, andava em todo tipo de imoralidade, irmãos, que a carne é mencionada nas escrituras sagradas, como prostituição, como lascívia, como outros tipos
de pecados que é mencionado na palavra do Senhor, principalmente em Romanos capítulo de número 1, ali, irmãos, é mencionado alguma série de ações que a carne ela proporciona sobre a vida do homem, como Gálatas também, capítulo de número 5, mortos e delitos e pecados, andando segundo o mundo, influenciados por Satanás, andávamos segundo as inclinações da nossa carne, segundo os desejos da nossa carne, e ainda por quinto, irmãos, para você entender, o que isso te levava, que caminho que você estava perseguindo? Você era filho, por natureza, filho da ira. Sabe o que significava isso? Você andando morto em pecado e delito, segundo o curso do mundo, segundo a influência de Satanás, segundo os desejos da tua carne, isso tudo estava te conduzindo à perdição eterna, porque você era filho da ira por natureza. E está falando sobre a ira de Deus, que ia ser derramada sobre toda a humanidade. Você, eu, éramos filhos da ira. Irmãos, para poder encerrar, eu queria estender mais um pouco, mas vai ser difícil. De toda, irmãos, a ação que foi executada sobre o homem, de tudo isso que eu mencionei no capítulo de número 2, na condição que nós nos encontrávamos, que a humanidade se encontrava no pecado, na influência do mundo, irmãos, segundo a influência de Satanás, só as inclinações da carne, sendo por natureza filhos da ira, e por isso, irmãos, que devemos render glória a Deus. Existe uma transição do verso de número 3 ao verso de número 4, melhor dizendo, no verso de número 4, que vai dar, irmãos, uma dimensão do que é, se você conseguir compreender isso, do que é o amor de Deus para com nossa vida. A palavra de Deus, ela menciona e nos diz da seguinte forma, que nós amamos a Deus, porque antes Ele nos amou. Porque o Senhor, irmãos, Ele nos alcançou, era nessa condição. Coloca, irmãos, a humanidade toda dentro desse balaio aqui de pecado, de influência maligna, distante de Deus. E agora, irmãos, imagine isso na sua mente, toda essa condição. E no verso de número 4, essas duas palavras que eu quero, irmãos, que você coloca sobre a sua mente. Eu não sei como está escrito na sua Bíblia, mas a minha diz assim: mas Deus. Eu não sei se você consegue compreender, irmãos, a dimensão dessas duas palavras. O que significa isso, mais Deus, pastor? Significa que o homem pecador, o homem distante de Deus, o homem influenciado pelo mundo, o homem sendo influenciado por Satanás, o homem se dobrando às paixões da carne, o homem debaixo da ira de Deus, sendo conduzido para o inferno. Deus olhando para essa ótica, irmãos, e toda essa condição humana, quando Paulo diz assim, mas Deus, ele está pegando a condição humana, ao olhar de Deus, ao ponto de vista de Deus, dizendo assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. O homem poderia estar na condição que fosse. As pessoas, irmãos, querem, irmãos, negar o céu para muitas pessoas, para muita gente, dizendo, irmãos, que não existe capacidade no homem, ou que o homem não é digno de salvação, e não é mesmo. Dizem que fulano é isso, ex-traficante, ex-prostituta, ex-viciado, ex não sei o que.
Ah, porque estava no mundo e agora está na igreja. Ah, porque fazia isso e agora quer falar que é cristão. Irmãos, o evangelho é isso. Deus, ele olhou essa condição humana. Deus nos enxergou dessa forma, pecado, mortandade. Deus enxergou distante de Deus, influenciado pelo mundo, sendo influenciado por Satanás. Essa é a visão de Deus. Não se queira colocar, irmãos, acima de ninguém. Deus olhou para a humanidade dessa forma, e da maneira como Deus, ele olhou, ele diz assim, mas Deus, o apóstolo Paulo fala assim, Deus enxergando tudo isso, ele demonstrou o seu amor para com o homem. Deus olhando dessa forma, e sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, ele nos deu vida, quando estávamos mortos, pela graça sois salvos. E para poder encerrar, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Irmão, pega o início lá, pega o início do homem, é o pecado lá, é a condição mais baixa que o homem poderia se encontrar. Aonde que, irmãos, eu me acabei de mencionar para vocês, foi de lá que Deus, irmãos, ele levantou um povo que vai ser conhecido como o povo das vestiduras brancas, a qual foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não foi capacidade humana, foi por Deus. A pregação do livro do profeta Jonas foi que Jonas, irmãos, ele olhou para o povo de Nínive e falou assim: eu pregar para este povo? Senhor, esse povo rebelde, esse povo que se distancia de você, esse povo que é mau de coração. O Senhor fala assim: vai pregar sim, querendo ou não querendo, porque eu escolhi esse povo. Deus, ele vai numa terra de Nínive, que é um povo pecador, irmãos. Então não sejamos como Jonas, porque nós éramos como ninivitas também, pecadores, afastados de Deus, e fomos alcançados pela sua glória, pela sua graça e pelo seu amor infinito. Que essa palavra, irmãos, ela possa no mínimo fazer com que você glorifique a Deus por tudo que Deus, ele já executou sobre a sua vida. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.